Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a vida da sua família. Hoje é mais um momento de nós cultuarmos, adorarmos e servirmos ao nosso Senhor. Lembrando que hoje é a comemoração do dia de Pentecostes. E quero, junto com você, olhar para a palavra de Deus em Atos capítulo 2, verso de número 1 até o verso de número 4, onde temos um momento único do derramar do Espírito Santo, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Que hoje possa ser um momento único na sua vida, onde o Espírito de Deus desce sobre você, marcando a sua história, como nunca antes, como aconteceu naqueles dias. E que neste culto, onde estamos olhando para esse momento que aconteceu na história, na vida da igreja, dando início a uma nova colheita, onde 3.000 se converteram, que todos possamos ficar cheios deste mesmo poder, desta pureza, e que possamos comunicar o Evangelho do Senhor com autoridade, em nome de Jesus. Vamos orar e falar com Deus nessa hora, em nome do Senhor. Pai, diante do Senhor nós estamos e suplicamos que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia esteja sobre a nossa vida. Vem com teu Espírito ministrando ao nosso coração, trazendo, ó Deus, algo novo à nossa vida, algo novo à nossa história. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo paire sobre cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem e que venham ser cheios do teu poder, da tua graça, do teu favor, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuarmos, quero lembrar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento, essa é a oportunidade para que você assim o faça. Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube. Também, olha, dê um likezinho, um joinha, para que a nossa mensagem alcance vidas em lugares que a gente menos imagina ou pensa. Cada like, a nossa mensagem vai sendo divulgada em vários lugares. Também toque o sino para receber as novas notificações. Tocando o sino, você saberá todas as vezes que entrarmos em rede social, você receberá uma notificação e saberá que estamos nas redes sociais comunicando a palavra de Deus. O meu último pedido é que, em nome do Senhor Jesus, você compartilhe esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas que receberão a palavra. E eu tenho a certeza que o Espírito de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, transformará vidas em o nome do Senhor. Amém? Quero agora olhar com você a palavra de Deus em Ezequiel. Olha, hoje, como é o dia de Pentecostes, lembrando que Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste vem do grego e traduzindo justamente esses 50 dias depois da Páscoa. E eu quero olhar um trecho da palavra de Deus com você aqui em Ezequiel. A palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo de número 36. Ezequiel, capítulo de número 36, verso de número 25. O que aconteceu no dia de Pentecoste? Ali
em Atos, está aqui sendo declarado em Ezequiel, capítulo de número 36, verso de número 25. Veja só o que diz. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vamos orar nesta hora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós chegamos. Queremos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Fala conosco, Senhor, nesse momento em que a Tua palavra está sendo aberta, em que, ó Deus, temos a certeza que o Espírito do Senhor, que convence do pecado, da justiça e do juízo, ministrará aos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e graças a Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos que os judeus tinham 3 festas muito importantes, as quais todos se movimentavam para estar em Jerusalém. A primeira delas é a Páscoa, lembrando da saída do povo do Egito. E esta era uma comemoração muito especial, em que pessoas de diversos lugares vinham até Jerusalém para, então, o momento desta festa. Lembrando da saída do povo do Egito, da escravidão, e agora caminhando para a terra prometida. Foi nessa época, nesse momento, em que houve a crucificação da pessoa do Senhor. Neste momento em que marca que nós, todos, podemos sair do império das trevas, sair da escravidão do pecado, porque Jesus morreu na cruz, ao 3º dia ressuscitou, está vivo junto de Deus, o qual voltará para nos buscar. E esta obra realizada por Jesus na cruz para perdão e remissão dos nossos pecados, onde podemos ter a liberdade, sermos livres de toda a opressão de Satanás. Mas a segunda festa era a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, onde comemoravam a colheita. No final, comemoravam a colheita. Mas algo também muito importante aconteceu. Foi em que Moisés recebeu do Senhor as tábuas dos mandamentos. Não só eles comemoravam o momento da colheita, que era um momento único, mas também um momento do recebimento das leis do Senhor. E também a terceira e última festa era a festa chamada dos tabernáculos, onde eles ficavam 7 dias, agora vivendo em tendas. Essa tradição dos judeus em deixar a sua casa e ficar em tendas para lembrar os momentos especiais do sustento em que o Senhor deu a eles no deserto, sabendo que o Senhor é quem dá a cada um de nós o sustento. E na segunda festa de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, algo aconteceu. E é sobre isso que Atos capítulo 2 fala de um momento único, onde a descida com o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 que estavam reunidos, unidos, unânimes, buscando possivelmente o Senhor no cenáculo, e eles estavam ali esperando. Eles cumpriram aquilo que havia dito: aguarde em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
Se nada tivesse acontecido, eles estariam aguardando até o momento da sua morte. Mas, nos dias de Pentecoste, diz a palavra de Deus, passaram os 40 dias já da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, e aí mais 10 dias, eles estavam ali reunidos, aguardando, esperando, e de repente veio do céu, como um vento impetuoso, diz a palavra de Deus. O Senhor, então, em atividade, o Senhor, então, dá a partida, o início, vindo sobre aqueles 120. E aqueles 120 que estavam trancados, fechados, agora são tocados pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor lhes concedeu poder não só interno, mas externo. Um poder interno para ter a autoridade do Senhor, para falar daquilo que estava acontecendo na vida deles naquele instante. Vemos Pedro, que antes estava pensando em desistir da vida ministerial, agora, tocado pelo Espírito Santo de Deus, faz o seu primeiro discurso, onde 3.000, as primícias da igreja, lembrando da festa da colheita, a primícia, os primeiros frutos da igreja, sem a pessoa do Senhor Jesus, agora homens comuns, revestidos com o poder do Senhor, começaram a dar a sua palavra. Pedro é o primeiro deles, onde faz o seu discurso e 3.000 se convertem. Deus agindo, trazendo o avivamento para aqueles que ali estavam. E a primeira obra, em especial, foi Deus utilizar Pedro para a salvação, pessoas se convertendo. O cristianismo é a comunicação da palavra que traz salvação, traz o arrependimento, mas a salvação. Em nome do Senhor Jesus, que o Pentecoste possa vir sobre a sua vida, sobre a sua história, no dia de hoje, marcando sua vida, marcando a sua história, de uma maneira única, em o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus possa estar sobre você. E quando nós olhamos para, então, Ezequiel, capítulo de número 36, conseguimos descobrir aquilo que aconteceu no Pentecoste. O que é que aconteceu no Pentecoste que precisa acontecer na minha e na sua vida? Veja que a palavra, no verso de número 25, diz: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados de toda a sua impureza. Lhes darei um novo coração. Olha, é impressionante o que nós encontramos aqui, que primeiro, que o Senhor vem purificar de toda a culpa, de toda a contaminação, de toda a sujeira causada pelo pecado. O Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre aqueles 120, veio trazer sobre eles uma purificação. Quando vemos ali alguns momentos do agir de Deus com um vento impetuoso, línguas como de fogo, fogo é o agir trazendo purificação. E nós precisamos ser purificados de toda a contaminação. A minha pergunta a você é: existe alguma contaminação na sua vida? Algum pecado, alguma sujeira que atrapalha o seu relacionamento com o Senhor? Veja que o versículo diz que eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. O Pentecoste vem trazer, em primeiro lugar, a purificação. Que em nome do Senhor possamos receber esta purificação vinda da parte de Deus. Segundo, nós encontramos como isso
acontece. O texto está dizendo que o Senhor vai aspergir água pura. Não é obra da humanidade, não é obra do ser humano, mas é a obra divina em nós, a obra divina em mim e em você, da parte de Deus sobre a nossa vida. O texto não está dizendo que é algo preparado pelo ser humano, não está dizendo que é algo feito por algum pastor ou por algum culto ou por algum movimento, nada disso. O texto está dizendo que ele vai aspergir água pura. Está dizendo que o Senhor é que vai enviar. É obra realizada pelo o Senhor. Em Hebreus 10 diz que não é pela sangue de bodes, nem cinzas de bezerra, mas é a ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Você já foi purificado pelo Senhor? Pelo Senhor. Ele já aspergiu água pura sobre você. Nós não podemos fazer a nossa expiação, nós não podemos nos limpar, mas é o Senhor quem nos limpa, é o Senhor quem nos purifica. Que hoje possa ser o Pentecoste na sua vida, em que o Senhor vem purificar o seu coração de toda a impureza. Quando olhamos para o livro de Atos, capítulo de número 2, quando cumpriu-se os dias de Pentecoste, veio um vento impetuoso, veio da parte de Deus, enchendo toda a casa, distribuindo línguas de fogo para que houvesse a purificação. É uma obra especial do Senhor. E veja que aqui em Ezequiel ainda diz, o verso de número 26, e lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um novo espírito. É ele que vai dar. O coração é o centro da nossa da personalidade humana. É a sede das emoções e da sensibilidade. Veja que o nosso coração pode estar endurecido, embrutecido, fechado, mas aqui está falando que algo novo vai acontecer no nosso coração. É ele que vai mexer completamente na nossa mente que foi afetada pelo pecado, tornando-se pedra. Há muitas vezes um endurecimento provocado o pecado na nossa vida. E ele vai trocar. O texto está dizendo que darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. E tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Muitas vezes o nosso coração pode estar embrutecido. Pergunto a você, como está o teu coração agora? Endurecido à voz de Deus? Embrutecido para as coisas de Deus? Endurecido para aquilo que o Senhor coloca? E muitas vezes envolvido de tal maneira com as coisas do mundo, da carne, e esquecendo-se completamente de quem te criou, de quem te formou, esquecendo-se da obra que Cristo realizou na cruz. Ou ainda, parece que os olhos estão fechados para ver a realidade desta obra magnífica na cruz, para a remissão e perdão dos nossos pecados. Muitas vezes o coração está endurecido. Quando olhamos para Hebreus capítulo de número 3, verso de número 8, diz: não endureçais o vosso coração. Hoje é tempo de ouvirmos a voz de Deus. O que acontece no Pentecoste com os discípulos, aqueles que estavam reunidos, fechados, onde o Espírito de Deus vem sobre toda a casa, onde eles estavam assentados, e agora eles são tocados de tal maneira que o coração agora está voltado, a mente está voltada completamente às coisas
de Deus. Eles são tocados. E agora é uma nova capacidade de ver e de aprender as verdades bíblicas. Muitas vezes o coração endurecido, embrutecido como uma pedra, não consegue enxergar, não consegue aprender as verdades bíblicas. Mas quando o Senhor toca, muda, transforma o nosso coração, podemos ver, podemos estar bem atentos para as verdades bíblicas e ver o quão distante nós estávamos da realidade do Senhor para a nossa vida, muito distante. Mas quando o Senhor chega, isso muda, é transformado. E agora vemos que Ele vai colocar um novo espírito, Talvez antes havia um espírito de crítica à igreja, a pastores, à palavra de Deus, à vida com Deus, mas quando Ele coloca, quando olhamos para o apóstolo Paulo, era assim, um coração embrutecido, tão embrutecido que ele cria fortemente na letra do Antigo Testamento e era capaz de entrar, pegar pessoas, levarem para a prisão por estarem vivendo uma vida com Deus. O coração dele estava embrutecido, mas ele foi tocado, caiu com o rosto em terra. Os olhos ficaram vendados, até que Ananias veio, orou por ele, as escamas caíram e agora um homem completamente transformado. Assim pode acontecer com a sua vida, assim aconteceu com a minha vida, mesmo estando dentro da igreja, agora com um toque especial do Senhor na minha história, na minha vida. O quarto princípio é que vem tudo isso da parte de Deus. Veja que é Ele que vai trocar, é Ele que vai pôr, é Ele que vai fazer. Farei com que ande nos meus estatutos. Encontramos aqui o Senhor mudando, transformando as vidas completamente, até que em Atos capítulo 17, verso de número 6, encontramos o seguinte dizer: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo aonde passam. Ou seja, agora eles são completamente diferentes, tocados pelo poder de Deus. Eu tenho a certeza que o Senhor pode tocar a sua vida, pode tocar a sua história, mudar o caminho, mudar completamente, se você abrir o seu coração. E agora o texto está dizendo que porei dentre vós o meu Espírito. O que é que o Espírito de Deus faz na nossa vida? O que o Pentecoste vem trazer na nossa vida? Primeiro, tocar na nossa vontade. Vem mostrar que nossa vontade muitas vezes está voltada para o mundo, para o pecado, para as coisas que estão longe de Deus. Mas agora passamos a fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Encontramos aqui que eles foram tocados pelo Espírito Santo. De tal maneira, o Senhor trocou que a vontade foi moldada segundo a vontade de Deus. Também nós encontramos que a beleza da santidade é mostrada, com água pura. A água pura, purificando a nossa vida, purificando a nossa alma, fazendo algo no nosso coração de tal maneira que nunca mais é a mesma coisa. Isso é o que faz o Senhor na nossa vida, na nossa história. Que o Senhor possa tocar sobre você de tal maneira, marcando, trazendo à sua vida santidade e pureza. Aqui encontramos que eles foram tocados e agora o poder de Deus trazendo esta santidade, essa pureza. Também nós encontramos que agora eles rompem com o pecado. Agora são homens cheios, foram considerados como aqueles
que estavam bêbados por alguns que estavam ali. Ficaram atônitos, mas agora eles foram tocados pelo poder de Deus. E este poder veio trazer a eles essa autoridade no seu interior e no seu exterior. O seu interior agora está voltado para as coisas do Senhor e o seu exterior cheio de vigor para pregar e falar e anunciar o nosso Deus. Também agora o Senhor os capacita para levar uma vida divina, uma vida cheia da presença do Senhor. Quando olhamos mais para frente no livro de Atos, vemos Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Eles escolheram alguns porque as viúvas não podiam ficar de maneira alguma sem um apoio social. E aí escolheram Estevão. E a característica dele é homem cheio do Espírito Santo. Olha aqui agora o Senhor o capacita, traz capacidade. E o Pentecoste vem trazer justamente isso na vida destes discípulos que estavam ali, fechados. Mas agora o poder do alto os reveste. E eles, então, são tocados pelo poder do Senhor. Mas também o Pentecoste vem trazer habilidades espirituais. Olha, vemos que eram pessoas comuns, mas mesmo Pedro, no seu discurso, parecia que era alguém formado no seminário e com a nota máxima na sua exegese a respeito do texto do Antigo Testamento. Eles, então, foram habilitados espiritualmente, de tal maneira que estavam prontos para ler a palavra de Deus, prontos para orar e clamar ao Senhor. Muitas vezes estavam clamando e orando, como Pedro e João, que iam para o templo para orar e falar com Deus. Mas agora o Espírito de Deus os toma. E ele diz, não tenho prata, não tenho ouro, fala ao paralítico, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Estão cheios da habilidade espiritual. Mas ainda, em último lugar, nós encontramos que o Espírito Santo, o Pentecoste, vem trazer aperfeiçoamento. Quando olhamos para Filipenses 1:6, diz assim, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Se há algo que o Pentecoste vem trazer sobre a nossa vida, é o aperfeiçoamento. A cada dia, sendo melhor. Há um momento em que Paulo diz o seguinte, aquilo que eu quero, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Mas houve outro momento que ele disse, olha, agora é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E ele também diz ali em Romanos, quer vivamos, quer morramos, é tudo para o Senhor. Esta boa obra, ela começou e ela vai sendo aperfeiçoada. Aqueles discípulos que chegaram naquele momento estavam ali, trancafiados. E se o poder de Deus não desce sobre eles, eles iriam ficar ali por mais dias, por mais meses. Mas, vindo da parte de Deus, algo extraordinário, marcou a sua vida, a sua história, transformando completamente. Nesta hora, a palavra de Deus para você é que você precisa desse toque especial do Espírito de Deus sobre a sua vida. Talvez você está acuado com as pressões, com as opressões do maligno, mas hoje o Senhor quer fazer você mais do que vencedor em o nome do Senhor Jesus.
Você deseja o toque de Deus? Olha, não é por mim, não é pela igreja. De repente, veio do céu como um vento impetuoso. O Senhor vem, Ele vem nos visitar. Quando nós desejamos o toque, Ele vem nos visitar e nos fazer completamente tomados pela sua graça, pelo seu poder. E eu quero orar com você agora, para que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida. Feche os seus olhos, eleve seu pensamento em Deus e ore comigo em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse instante chegamos à tua presença, porque temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama do teu Espírito sobre aquele que está ouvindo esta palavra. Esse é o Deus que tem o desejo, está com o coração desejoso de um toque do Senhor. Venha com o poder, invadindo o seu coração. Ó Deus, trazendo a Ele habilidades espirituais, trazendo a Ele, ó Deus, pureza, purificação dos seus pecados, salvação, fazendo, ó Deus, com que a sua obra, ó Deus, possa estar, ó Deus, agindo, atuando, ó Deus, de forma tremenda na sua história. É em teu nome, ó Deus, que eu oro, crendo no agir e no toque de Deus, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o teu nome. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Que haja um Pentecoste na sua vida, em nome de Jesus. Chegou o momento especial de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. E esse é um momento único. Nós podemos fazer isso através do nosso dízimo e da nossa oferta. O dízimo é a 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá. O Senhor tem dado a você. E o dízimo é uma maneira de mostrarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Você tem sido fiel ao Senhor? O dízimo é um gesto de fidelidade. Na medida em que nós somos fiéis ao Senhor, as janelas do céu são abertas e o derramamento ainda maior chega sobre a nossa vida. Já a oferta é uma atitude de agradecimento. Você tem sido agradecido por aquilo que o Senhor tem feito na sua história, na sua vida? Seja agradecido. As contas da igreja estão aí ao lado. O Pix é 19983490033. Faça isso agora, em nome do Senhor. Vamos orar, agradecer. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que nesta hora o gesto de fidelidade e de agradecimento dos teus servos possa ser real. Vem com o teu poder, de uma maneira única, poderosa, em nome do Senhor, dando muito mais, ó Deus, abrindo a janela dos céus, que a gratidão e a fidelidade nossa demonstrada ao Senhor possa chegar como aroma suave até a tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos interceder e orar pelas necessidades. Talvez você tenha alguém que careça, que precisa do toque de Deus. Esse é o momento de você colocar em oração. Se está enfermo, você está enfermo, agora é a hora de, em nome de Jesus, orar, colocando as suas mãos sobre essa parte de enfermidade. E Ele vai curar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, chegamos em oração neste culto, crendo no toque especial do Senhor. Faz um milagre, ó Deus. O Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura, Deus que sara. Estende as suas mãos, fazendo algo tremendo, curando, restaurando. Ó Deus, se há alguma enfermidade, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor, venha com o teu poder. Se há alguma coisa, ó Deus, que atrapalha, ó Deus, o relacionamento familiar,
Que o Senhor, ó Deus, possa realizar um milagre em nome de Jesus. Traz unidade, união. Senhor, muda e molda conforme o Senhor quer. Espírito Santo, ó Deus, nós oramos também pelo nosso país. Que o Senhor dê sabedoria ao nosso presidente. Ó Deus, que a guerra que acontece ali entre a Ucrânia e a Rússia, ó Deus, coloca as tuas mãos, que haja paz em nome do Senhor Jesus. Vem sobre nós, ó Deus, vem sobre a nossa casa, trazendo, ó Deus, paz, tranquilidade, e em nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado sobre nós. É diante do Senhor que nós chegamos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final de mais um culto. Quero pedir a você que compartilhe essa mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Vamos receber a bênção do Senhor nesta hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.